Muito boa noite! Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Que grande alegria a gente estar aqui nesse primeiro episódio. As mãos chegam a suar, assim, ó. Molhada, encharcada. Tô apavorado. Tremendo. Mas assim, que felicidade imensa, minha e dos guris aí. A gente tá nesse primeiro episódio do É Pra Copiar Podcast. Sejam todos bem-vindos. Que todo mundo goste, espero que vocês gostem. Que a gente possa trocar muitas experiências. Muita experiência, né? Conhecer o público e o público conhecer a gente também. É isso aí, vai compartilhando, vai comentando, vai trocando ideia com nós, que o Bruno aí, ó, tá ligadaço, né, Bruno? Acompanhando vocês aqui pelos comentários. O homem da informática, né? O cara é ligado, né, Cara mano? do TI aqui. E na verdade tinha que ser tudo, né? Eu formado em TI, né? Mas então é isso, minha gente, assim, ó, que felicidade imensa, tá? Reforçar novamente, mostrar aqui, guris, olha só, essa caneca personalizada. Profissional. Não, Profissional. ó. Água. Ó. E aqui, do outro lado também, vale mostrar. Bruno Madeira, Thiago Fonseca e Tomás Rodrigues. Algum dia a gente vai ser famoso, isso vai valer alguma grana. Vai sim. Aí Dois a gente pila. vende Pô, um e RU, pega né? dinheiro, e pega dinheiro. Que dois Um RU, cara. Um é RU, muita coisa, um cara. RU. 2 pila é dinheiro, É tá? dinheiro. Que meu. RU é uma unidade de medida, né? Pra quem é então. universitário. Essa É é real. verdade. Geralmente assim, ó, tu tá ali um dia normal e tu pensa, pá, esse pastel aqui. 5 pila o pastel. Pá, 2 RUs e meio, cara. dois Dois RUs. RUs. A gente já nem quer mais o Eu pastel, consegui né? almoçar e jantar e ainda quase almoçar de novo, meu. E ainda ser recusado na porta do Rio, que não vão te deixar entrar só com R$1. Falando de RU, cara, coisa braba é quando tu, tipo, tu não tem R$2, né? Tá R$10. Tá grandão, né? Dá R$10. Eles te dão um maço assim, ó. De nada. De nota de 2. O É Bruno, o Bruno com nota de R$100 que ele trocou contigo no início de semana. Mas então tá bem bom, então. Olha só, a gente consegue até se olhar aqui, mas tamo chique. bonito, né, meu? Tamo chique. Gente, então aproveitar aí que tá todo mundo chegando, tá? Boa noite pra todo mundo. Vai compartilhando, manda aí pra avó, pro tio, pro cachorro, pra quem tiver aí, tá? Nem sei pra que câmera eu olho, ali, ó, pra essa aqui, ó. Manda pra todo mundo aí, que agora a gente vai começar a falar um pouquinho, né, Guri, sobre o que é o podcast. Às vezes tu caiu aqui, meu tio me mandou aqui o link, mas eu nem sei quem é que vocês são. Primeiro que nem sabe o nosso nome, né? É verdade. Então, assim, ó, vou começar me apresentando, tá? Eu aqui que tô falando. Meu nome é Thiago Fonseca, sou apresentador do É Pra Copiar Podcast, tá? E é isso aí, meu nome é esse, tá bom? É isso aí. Por Eu sou o enquanto é isso. Tomás da Luz Rodrigues, eu sou apresentador também do É Pra Copiar Podcast. Me sigam nas redes. E estamos aqui com o nosso terceiro colega. Meu nome é Bruno. Eu sou também um apresentador do É Pra Copiar Podcast. Coincidência. Coincidência, né? Os três. Vocês vêm sempre aqui. Pô, cara, primeira vez. Eu também. Segunda. É verdade, segunda vez. Mas é o meu primeiro episódio de vocês. Também. Cara, meu é o primeiro também. Que bom, cara, que legal. Mas então tá. Eu tenho 21 anos e nós três, a gente é colega de faculdade. A gente faz graduação em Ciências Biológicas, licenciatura. Colegas da vida, né? Mais do que só na faculdade. Exato. É mais que amigos, né? Friends. Mais que amigos friends, com certeza. Com certeza. Brothers, né, eu diria. Então. Como irmãos. E bom, a gente resolveu assim, um dia... Ano passado, na verdade. O Thiago falou, lembro até hoje, o Thiago mandou uma mensagem num grupo que a gente tem no WhatsApp e falou, e se a gente criasse um podcast? O que vocês acham? Eu falei, claro que não. E assim, ó, ele não levou a sério, mas eu não tava falando sério também. Eu falei assim, e Quietinho, galera. Não, e se a gente criasse um podcast? Não, imagina? e é porque assim, não sei se alguém já passou por isso, mas durante os nossos anos, a gente já pensou várias vezes criar um monte de podcast, mas claro, a ideia morria em um mês. Em um mês. Como 90% das nossas ideias, Exato. inclusive. 99, eu diria. Mas assim, ó, porque a gente não imaginava que, pô, vamos criar um podcast, sério que a gente vai se animar a... tá Investir, aqui, né? investir, tempo, dinheiro, tudo. Tempo Né? que a gente não tem. É uma loucura. Mas assim, a gente não achava que era possível, né? Até que um dia, aí eu falei assim, tá, vamos... Na 10ª vez que eu já tinha falado, vamos criar um podcast, brincando ainda, o Tomás falou, vamos criar um podcast?
E aí a gente falou com o Bruno, vamos? Como é que seria criar um podcast? Primeiro a gente começou se perguntando isso, né? Então. Depois de hypar a ideia, de comprar a ideia. Aí a gente falou, cara, a gente precisa de um estúdio, a gente precisa de um público, a gente precisa de um tema central pro podcast, né? Aí, pô, olha só, né? 3 professores pensando que tema que a gente pode falar, que tema que não tem tanto no mercado de podcasts, que tema que pode trazer algum benefício para a sociedade e pra gente, né? Pra nossa Sim. formação pessoal e profissional. Não só isso, eu acho que, exatamente como tu falou, assim, não é apenas a criação de conteúdo sobre o assunto, mas a criação do podcast falando sobre educação não vai ser importante apenas para os nossos telespectadores, para quem vai ter interesse no nosso trabalho, mas também para nós. Né? Vai ser Total. meio que uma sala de aula isso aqui. Os convidados que a gente chamar, os convidados que vierem aqui partilhar informações com a gente e com vocês, vai ser uma aula para nós e para as pessoas. E essa é a intenção. É a intenção. Não vai sentar ninguém aqui nessas cadeiras que a gente não ache interessante, que a gente não ache que a gente tenha algo, que nós tenhamos algo para aprender e que vocês tenham também. E a gente quer aprender com o público também. A gente quer ter essa interação com o público para que a gente possa aprender com vocês, fazer uma troca de aprendizagem. Porque é isso, né? O ensino, na verdade, ele não é unidirecional. Ele não é o professor como uma torneira jogando água e o aluno como uma esponja absorvendo tudo, né? E é isso que a gente quer. Essa é a filosofia, assim, central do podcast. Isso é o principal que a gente quer passar para vocês. Que a gente troque experiências. Porque todo mundo já foi estudante, todo mundo já teve sua experiência como aluno. Então, e também muitos já foram ou são professores. Então a gente tem como trazer diversas experiências para cá, que vai agregar muito ao público que está assistindo a gente. E é uma coisa que a gente não vê normalmente. A gente vê vários podcasts, vários temas, mas sobre isso, que traz esse conhecimento, não tem quase nada. E a gente quer gerar aquele sentimento de identificação. Exato. A gente não quer... Óbvio que se proporcionar, vai ser ótimo, a gente vai querer um famoso aqui. Mas a ideia não é que seja um podcast onde só vai vir na mesa gente famosa. Até porque a gente nem tem... né? Essa bagagem toda, esse poder todo, né? Sejamos realistas, começamos por aí. Aí, como uma desculpa, já que a gente não consegue chamar só famosos, a gente pensou, tá aí. A gente não vai conseguir chamar famosos. O que a gente vai fazer? Aí a gente pensou, vamos chamar pessoas que o público consiga se identificar com a pessoa. Chamar uma mãe, chamar um pai, chamar um aluno, chamar um professor e trocar experiências, conversar de um jeito que quem tá do outro lado assistindo fala, cara, eu já passei por isso, né? Que o público consiga pegar e se identificar com a pessoa que está aqui. Ver ele mesmo ali. Ver a capacidade, ver poder, se torne protagonista, sabe? Exato. Por um momento, assim, quando a gente começou a conversar... Bom, pode ser que a gente faça um podcast sobre educação. Será que não vai ficar muito nichado? Só que não vai ficar muito nichado. Não. Pelo fato de que todo mundo já teve professores. Todo mundo passa por um professor. Não importa se tu vai se tornar um professor, se tu tá agora estudando, né, o ensino básico, se tu é engenheiro, se tu é padeiro, se tu é... Qualquer coisa. Qualquer coisa. É como... aqui até trazendo um pouco de Paulo Freire, né? Todo mundo só é humano, a gente só é humano porque a gente tem a capacidade de ensinar e de aprender. Se tu não tem isso, tu não é humano. É inerente à capacidade do ser humano a capacidade de ensinar. Né? Então todo mundo já passou por um professor, todo mundo já teve um professor, todo mundo já aprendeu, todo mundo já ensinou alguma coisa para outra pessoa. Por mais que tu ache que não, com certeza tu já ensinou algo para alguém. E teve experiências, né? E teve experiências ruins, as experiências boas. E todas são importantes. Todas são importantes. As experiências boas e as ruins é que formam aquela pessoa. Exatamente, é isso mais ou menos também que a gente quer trazer. Às vezes a gente não para pensar nisso. Quais foram as minhas experiências nessa caminhada de educação? Então, é um espaço também para a gente discutir sobre isso, para a gente refletir sobre isso. Para quem está nos escutando, também parar em casa e falar, pois é, aquela professora, aquela aula, aquilo ali mudou minha vida. De alguma forma, pode ser de forma boa, pode ser de forma ruim, mas mudou. Né? Falando então sobre formação, eu acho interessante também que a gente possa falar um pouquinho do nosso currículo, né, Guris? Falar... qual é a nossa experiência, né? Exato. Nossa atuação atual. Exatamente. Vou começar por mim, tá? Eu fiz todo o meu ensino fundamental e ensino médio aqui na cidade de Canguçu, né? Os guris não são daqui, agora eles se apresentam também. Mas eu fiz o meu ensino fundamental e ensino médio aqui em Canguçu e atualmente eu faço
eu sou graduando, né, de Ciências Biológicas e licenciatura na Universidade Federal de Pelotas. E eu acho interessante dizer que tu é formado em magistério também. E isso é verdade. No ensino médio, eu fiz o magistério junto com o ensino médio. E, nossa, assim, ó, a gente sempre fala e brinca bastante que quem faz magistério conhece quem faz magistério. E consegue perceber a diferença de quem fez magistério para quem não fez magistério. Eu sou o Tomás, né? Eu vou aproveitar que tu falou a tua idade, vou falar a minha, né? Eu tenho 24 anos. E eu sou graduando em Ciências Biológicas e licenciatura também, junto com os guris. Mas eu já sou graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ou ADS, para quem é mais íntimo da área. Eu sou professor, eu sou do conselho diretor de uma ONG, né? Uma ONG de educação popular, a ONG Eu Que Lute. Eu sou também membro do conselho diretório, sou diretor de desenvolvimento social dessa ONG. E a gente atua na cidade de Pelotas de maneira presencial e de maneira presencial no país, maneira online no país todo, né? Vai, Bruno. Tô tomando água. Tomando uma aguinha. Bem na hora. Então, meu nome é Bruno. Eu também tenho 21 anos, como o Thiago. Bom, eu tenho um longo percurso, né? Eu nasci na cidade de São Leopoldo, mas eu já me mudei várias vezes. E agora estou em Pelotas, fazendo também graduação em Ciências Biológicas, licenciatura. E, bom, a minha caminhada na educação começou na faculdade, mas desde cedo, desde o meu tempo de escotismo também, eu sempre gostei muito a parte de ensinar. Então, acho que a gente tem muito a agregar aqui. É interessante que todos nós, aqui nós três, a gente tá fazendo graduação em licenciatura agora, mas a gente também já está em sala de aula, né, fazendo as nossas ganhando experiência na área. Então, nos nossos estágios, né, eu fiz estágio durante o meu magistério também e trabalho como professor de música. Então, são vários exercícios da docência que cada um de nós vem vivenciando com turmas diferentes, com alunos diferentes. Realidades diferentes. Realidades Exato. diferentes, né? Então, a gente vem aprendendo bastante, assim, nessa caminhada. E é muito engraçado, né, Guris? Porque cada aula é uma aula, cada aluno é um aluno. Né? Aprendendo bastante e, assim, é louco tu pensar que tem professores que estão aí há 20, 30, 40 anos e cada dia que eles entram numa sala de aula é um nervosismo, como a gente já falou com vários professores nossos, que se tudo der certo vão estar aqui, que eles, cada vez que eles entram na sala de aula, é um nervosismo diferente, é um medo diferente, é uma angústia diferente, porque cada aluno é diferente, cada ano tem alunos diferentes, e são realidades diferentes, como a gente falou. Então, tu sempre tem que cuidar da maneira que tu fala, o que tu fala, porque tu tá falando para pessoas diferentes. Exato. É meio um charme, eu acho, da profissão. Eu acho que é o que dá o gostinho, É o sabe? gostinho. Todo... O nervosinho, assim, toda vez que tu entra na sala de aula. É. A parte de estudar, porque o professor sempre tá tendo que Sempre. estudar, Sempre. sempre tá tendo que se atualizar, então também é o charme da área. Mas tu só dá aula? Nossa, É verdade. isso é uma Isso aí. sacanagem, Olha, cara. eu já ia pra outro ponto, mas na verdade vamos até ter que conversar sobre isso. Ontem a gente tava falando sobre isso. Que às vezes as pessoas falam assim, mas tu é professor? Ah, tá, mas tu só dá aula? É que o magistério, a docência, não é mais vista. Talvez nunca tenha sido vista realmente como uma profissão, né? E vocês sabem por quê? Historicamente falando? Porque a gente aprendeu isso com a professora Rita. Sim. Historicamente, a pedagogia começou, né? O dar aula começou. A pedagogia não, que a pedagogia vem muito antes, mas dar aula, docência como profissão, começou como um hobby, um entretenimento para as mulheres, né? Porque a mulher antes só ficava em casa. Quando a sociedade era ainda mais machista do que hoje em dia, a mulher só ficava em casa e ela precisava de alguma coisa para fazer. Então dava aula. Só que quem trabalhava era o homem. Então dar aula não era uma profissão. Era um passatempo para as mulheres. E isso se manteve até hoje. Por isso que a gente, muitas vezes, não vê, não a gente, né, mas as pessoas, no geral, não veem a docência como uma profissão. E eu acho que também tem outro ponto, né? Os próprios professores talvez não vejam como uma profissão, né? Exato. Porque vem aquilo como um dom. Tu tem o dom para dar aula. Eu acho, mas isso também, acho que agora, atualmente, tem se criado um respeito também pelos professores, né? Tem se criado, professor, assim, até eu sempre tive admiração pelos meus professores, assim, eu olhava, a visão que eu tinha do meu professor, assim, tipo, nossa, ele é professor, sabe? E enxergava o professor fora da escola e falava assim, o professor vive?
Como assim o professor Encontra tá... o professor em festa. Não, Imagina, e agora que a gente tá assim na reta final da faculdade, a gente fica pensando, eu tô no patamar deles? Ou tô quase chegando lá, sabe? Sou colega dos meus professores. Isso é uma coisa muito louca também. Eu já tive a oportunidade de dar aulas com professores que me deram aula. Então, é muito louco. Eu cara. também, olhar eu assim também. e falar assim, esse cara que tá aqui do meu lado foi meu professor. E eu tô dando aula com ele. E agora eu sou colega dele. Sim. Entende? É Muito louco, né? isso, É louco. Eu espero vivenciar mais isso, sabe? E é louco pensar, né? Porque a gente foi aluno diferente aqui. Exato. Porque eu tenho traumas até hoje da minha vida escolar, principalmente no ensino fundamental. O ensino médio, perfeito, sério. Eu carrego meus amigos do ensino médio no coração até hoje. Meus professores mais ainda. Agora, ensino fundamental, carrego traumas no coração, né? Na verdade. Foi um momento complicado. Mas, como a gente falou, esses momentos complicados é o que me trouxeram aqui hoje. Muitas vezes eu olho... Tive professores bons no ensino fundamental também. Né? E tive professores ruins. Só que eu sei também que muitas vezes esses professores não foram ruins por culpa deles. Claro. Eles são, assim como nós, vítimas de um sistema onde eles são desvalorizados. São sucateados, eu diria. E eu acho que isso vai ser interessante também. Tudo isso que a gente está conversando agora, nessa introdução, nesse primeiro episódio, nesse episódio piloto, né, onde a gente está se apresentando, vão ser temas que a gente vai pegar ponto por ponto e vai destrinchar melhor junto com vocês. Né? Então, acho que vai ser bem interessante essa nossa caminhada de podcast, trazendo pessoas. Interessante também dizer que vão vir convidados aqui, né? Então vai ter muita gente que vai compartilhar conhecimento conosco. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso cronograma, como é que surgiu a ideia do podcast, vamos falar sobre esses pontos também, tá? Primeira coisa, como é que surgiu a ideia do podcast, guris? Conta essa historinha pra nós aí. Cara, como surgiu a ideia do podcast? Como a gente já tava falando, primeiro foi na conversa do WhatsApp e tal ali, aí a gente começou a pensar, qual vai ser o nome pro podcast? E pensar. Foi difícil, a escolha do nome, como se o nome também significasse muito, né? Mas, pra nós significou. Mas Na verdade é a primeira impressão, né? Exatamente. A gente precisava de um nome, que eu dei vários nomes, inclusive muito ruins. A capacidade de ter ideia ruim. Criatividade zero. Mas assim, ó, vários nomes, né? Só que nada tava encaixando, assim, porque a gente precisava. Parecia que faltava uma coisa que mostrasse qual era a nossa ideia, qual era a nossa proposta. Exato. Que tu lesse e, pô, tu pode não entender na hora que tu lê. Mas quando gira a chavezinha do que significa o nome, Sim. tu entende o que vai ser o podcast. Exato. Aí meio que veio surgindo assim, a gente pode fazer. E se o nome for meio que uma brincadeirinha, for um trocadilho, alguma coisa, e assim a gente foi E aí crescendo foi, nessa trocadilhos, ideia. trocadilhos. O que aluno fala, o que o professor fala, como é que a gente pode fazer essa ideia. Aí, do nada, tá? A gente tava ali, os três pensando assim, quando vê o Tomás me larga. É pra copiar? E aí, isso virou a chave, assim, ó. Porque é pra copiar é uma frase que a gente escuta muito e fala muito. Fala muito, né? Fala, mano. Quando é aluno, assim, lá no fundamental mesmo. O professor é pra cansa. copiar. Mas isso aí é pra copiar. E aí a gente pensou nisso, falou, sim, é pra copiar. Geralmente quando a gente pergunta isso, o professor fala assim, sim, é pra copiar, é importante. Cai na prova. Cai na prova. E as coisas que a gente vai conversar aqui, as coisas que a gente vai debater aqui no podcast, sim, é pra copiar. São coisas importantes. Exato. Então, acho que casou muito bem, Muito bem. né, com essa ideia que a gente teve pro nome, que é uma partezinha especial também, e é algo que a gente tá se esforçando muito. Muito. É algo Mais que de um ano, né, se esforçando. a gente vem planejando, esse é o primeiro episódio, né, graças a Deus, mas a gente vem com planejamento há muito tempo, pensando nisso, planejando isso para que desse tudo certo, para que não fosse fogo de palha também. Não adianta a gente teve a ideia, pular para cima e depois, né, não sustentar isso. Então teve uma preparação muito grande para isso. Pensar nos convidados, no público, em tudo, foi bem difícil. Foi uma caminhada, sabe? Exato. Mas a gente venceu e a gente tá aqui e a gente quer levar isso. Isso aqui não é diferente de muitos projetinhos que a gente fazia. Não é uma coisa que vai servir para aquele momento e a gente vai descartar depois e deu. Não, a gente quer seguir, a gente quer levar isso a sério. A sério mesmo, né? Isso aqui vai ser um momento para nós, quase uma terapia semanal, né? Eu diria. Não uma terapia, mas é terapêutico estar aqui. É terapêutico estar aqui. Com Vai certeza. ser um espaço, às vezes, nessa correria
do dia a dia, até nós mesmos. A gente tem outros projetos por fora, a gente está estudando, tem todos os nossos compromissos, trabalhos, né, que cada um de nós também, a gente trabalha enquanto estuda. E tudo isso, às vezes a gente não consegue parar para dedicar um espacinho a mais para discutir, para refletir sobre conversar entre nós até, né? Entre Exatamente. nós. Essa é uma ideia do nosso podcast, da gente isso aqui é uma conversa, entende? A gente tá Não. basicamente pagando pra conversar. Pagando pra comprar. Aonde chegamos, né? Vê só, Podendo né? chegar, se juntar em qualquer lugar, na praça, lá em Pelotas, e conversar de graça, senão a gente falou, pô, vamos gastar dinheiro pra conversar. Pra ver que a gente gosta muito, Muito de conversar. de conversar, Esse né, cara? negócio é pra gente. Tchê, que Quem nos loucura. conhece sabe exatamente que a gente gosta muito de conversar. Os nossos professores que digam, né? Pô! Mas e outra, é uma conversa que aqui a gente está entre nós, mas nessas câmeras aqui, né, a gente sabe que tem um pessoal aí atrás também. Quem ajudando? E vocês fazem parte da nossa conversa, né? Por isso, comenta aí, tá? Eu tô de olho, o Bruno tá mais de olho do que eu ainda. Comenta aí. Bruno, tem gente aí que já comentou? Pô, tem muita gente. Então, conversem com a gente. 7 pessoas. Não, Duas. não. 3 pessoas. A minha mãe. A minha mãe, a mãe do Bruno. E a Raquel, que eu vi a Raquel ali. A Raquel tá aí também. Tá, não. E outra coisa. A gente foi falar do cronograma, o TDAH bateu, a gente saiu Já aqui era. fora. Mas, A gente quer dividir o programa em 2 tipos de programa. Isso. 2 tipos de Exato. programa. Fala aí pra nós. Em uma semana, começando hoje, é uma semana onde vai estar só nós. A outra semana vai ter um convidado. Na semana posterior vai ter só nós. E assim a gente vai indo. Intercalando uma semana nós, uma semana convidado. Uma semana nós, uma semana convidado. E assim a gente vai levar até que mude. E aí quando tem convidado, qual é a diferença de quando tem convidado para quando não tem? Quando tem convidado, o convidado vai conversar sobre os assuntos, e quando não tem, a gente vai enrolar? Não. Tá, não é assim. Quando tiver convidado, cada convidado vai ter assuntos específicos que a gente vai conversar, até porque cada um tem uma trajetória diferente, cada um tem experiências diferentes, mas tudo isso voltado à educação, né? Então a gente não foge desse âmbito, até porque a nossa ideia do podcast é conversar sobre educação. Mas de maneira bem democrática, né? É bom dizer isso. A gente não vai fazer nada assim técnico, chato de entender pra quem não é da área, Não, né? a A gente gente quer- não vai levar uma linguagem técnica. A gente quer trazer temas que a gente acha interessante, que a gente acha importante discutir, que a gente vai estudar um pouquinho, só um pouquinho pra gente conseguir falar melhor pra vocês, pra não falar nenhuma bobagem, né, que é importante. E que a gente acha que é Contribua importante pra compartilhar vocês. pra vocês. Que contribua pra formação de vocês enquanto indivíduo na sociedade. Exatamente. Eu acho que o principal é que não vai ser nada técnico, né? Da forma de, tipo assim, não tem sentido a gente pegar e se preparar de uma forma onde a gente vai falar termos científicos, nós mesmos, que a gente é da biologia. Vamos falar só aqui em termos científicos, em métodos difíceis. Não. A gente está fazendo licenciatura aprendendo didática, né? Isso. A intenção é que a gente transforme o difícil em algo fácil. Exato. Que a gente consiga transmitir um pouquinho de conhecimento e que os nossos convidados também consigam transmitir um pouquinho de conhecimento para nós. A gente já tem várias ideias de programa. De forma, exatamente. Bom, falando isso com o convidado aqui, né? Ele vai trazer várias experiências, vai mostrar muita coisa para nós, né? Vai conversar sobre diversos temas, cada um na sua peculiaridade ali no seu... Particularidade. Né? Isso aí. Muito obrigado. Que repertório, hein? O cara é a cara das palavras. Que repertório. Aí, e quando a gente estiver sozinho, vai ser o seguinte. Cada dia, cada semana, né? Uma semana sim, uma semana não, com convidado. Quando a gente estiver só nós três, nesse mesmo formato que a gente está aqui, nesse mesmo humor, nessa mesma vibe, que é o que a gente é, a gente vai trazer assuntos específicos, pontos, por exemplo. Temas, né? Temas. Então, já vamos dar um spoiler para vocês. Por exemplo, a gente pode falar algum dia sobre o ChatGPT, né? Olha como são temas que são... Que não parecem que não tem muito a ver com a educação. O ChatGPT até vai, né? Sobre a educação. Mas a gente vai trazer aqui dos diversos temas. A gente pode, por exemplo, até quando é convidado, fugindo um pouco de quando é nós três, trazer um enfermeiro aqui e pensar, pô, o que o enfermeiro vai falar aqui, né? Cara. Exato. E é uma coisa que a gente quer trazer um enfermeiro. Pô, a gente vai falar sobre saúde na escola, por exemplo. E outra, ele é enfermeiro. Ele estudou
pra ser enfermeiro. Ele não falou assim, acordou um dia e falou, sou enfermeiro. Exatamente. Ele teve que se profissionalizar, ele teve que estudar. Qual foi a trajetória dele, né? Qual foi a até trajetória, chegar... as dificuldades, como é um professor Exatamente. de enfermagem, né? Como é uma aula de enfermagem. E isso é muito interessante também, né? Eu, particularmente, quando entrei, saí do ensino básico ali, tá? Ensino fundamental e ensino médio. Beleza. Quando eu fui pro ensino superior, eu já sabia que queria ciências biológicas, mas eu não sabia o que tinha lá dentro da faculdade de ciências biológicas. Mas, guris, eu não tinha ideia. E tu do sabia o tinha. que se fazia dentro de uma universidade? Mas, assim, ó, não tinha dimensão, na verdade. Eu não Além sabia. de jogar ping-pong. Me tornei um grande jogador de ping-pong Cara, nas horas vagas. Eu não, infelizmente, minha altura não permite com que eu tenha um desempenho bom no ping-pong. A gente não tem foi um até- jogador à altura, né? Não fui um jogador. Não fui um jogador à altura. A gente tem uma regrinha lá na... A gente tem espaços durante as aulas e quando a gente não tá estudando nesses espaços, a gente joga ping-pong, né? Tem uma mesa de ping-pong lá. E aí eu mesmo nunca tinha jogado ping-pong. Eu aprendi a jogar lá. E aí a gente tem uma regra que se tu toma 10-0 no ping-pong, tu tem que passar debaixo da mesa. Exato. Que todo mundo dá risada, todo mundo bate palma pra quem passa debaixo da mesa. O Tomás, ele Todos os dias, né? Tu é um grande vencedor assim, quando a competição é perder. E, cara, sou. Cara, Pior é que eu tá de sou. parabéns. Muito obrigado, mano. Parabéns. Devo tudo isso a vocês. Exatamente. Ganhamos muito do Tomás no ping-pong. Mas eu Mas jogo mais. Mas a gente vê que a gente tá bom quando a gente não passa mais embaixo da mesa. é verdade. Faz tempo que a gente não passa mais Não embaixo necessariamente. Eu não jogo, não passo mais, mas da eu mesa. É ainda verdade, não sou bom. ponto. Se tu nunca jogar, tu nunca vai passar embaixo da mesa. Exatamente. Mas voltando a falar do que a gente tava falando. O que a gente tava falando? Sobre as diversas áreas que tem dentro da faculdade. Exatamente, as diversas áreas que tem na faculdade. Eu sabia que eu queria a biologia, sabia que eu já gostava de biologia, até um dia eu quero compartilhar sobre isso, como eu cheguei até essa decisão, mas eu não sabia como era lá dentro, como é que são as aulas, será que a gente... isso é uma visão também que eu acho que quem pensa em fazer biologia tal Vou ter aula no mato. alguma vez passa na cabeça. Eu pensava muito isso. Eu vou passar só de bota de borracha. No meio Cara, do eu mato. pensava muito isso. Primeira vez eu Cara, os comprei- calorão, Aham. os mosquitos me perseguindo. Correndo atrás de barbaridade. onça, né? em Pelotas. Em Pelotas, se roçando nas urtigas. No primeiro mês já vou estar com meu chapeuzinho, meu coletinho. Nunca comprei o colete. Nunca comprei Isso é a minha coletinho. tristeza, cara. Mas eu ainda quero comprar, isso tá na minha listinha de compra. Junto com o canivete e a caneta que vira vara de pesca, o Bruno vai Isso, comprar é o verdade. colete. Ah, Bruno. Deixa meu compromisso em paz, por favor. O Bruno, ele tem... Vamos apresentando, né? Aproveitar que esse é o episódio de apresentação. Explanar, né? Vamos Explanar. explanar aqui, já estamos aqui De mesmo. graça. A gente já estamos aqui pra conversar, né? O Bruno, gente, pra quem não conhece, Bruno Madeira, Prazer. ele tem assim, ó, ele olha na internet ali, naqueles bem baratinhos, sabe? Pô, uma caneta que vira uma vara de pesca. Não vou usar nunca, Mas eu preciso. mas eu Mas em minha defesa eu não comprei porque eu realmente... Isso é uma coisa inútil. Ah, Ah, o canivete é bem útil, né? Eu também não comprei ainda. Então... o Bruno chegou em mim esses dias e falou assim: Thiago, vamos comprar esse canivete aqui, assim, ó. A gente tá precisando. Eu falei: não, Bruno, a gente não tá precisando. Pra que a gente vai usar? Pra descascar laranja, coisa. Aí eu falei: não, mas a gente tem uma faca já lá no nosso armário pra descascar laranja. Mas eu queria um canivete, cara. E sumiu a faca já lá também, né? O Bruno que sumiu pra comprar o canivete. Trazer de casa não, vamos comprar um canivete. Muito Bom, mais legal. e galera, eu acho que assim, outra coisa que é importante dizer a respeito do podcast, a respeito de tudo. Que hora é, Thiago? São 7h30. 7h30. A respeito de tudo isso, é que pra nós é um momento muito especial, né? Porque é uma concretização, o fechamento de um ciclo e o início de um novo. Porque é algo que a gente, como a gente falou, a gente sempre falou em fazer. A gente sempre falou, e desde que a gente levou a sério e comprou essa ideia, a gente não parou mais. Todo dia, no momento que a gente tinha disponível, a gente fazia alguma coisa. A gente fez as introduções, a gente fez as vinhetas, a gente fez as imagens, a gente fez as canecas, a gente vai fazer camisa, a gente pensou em convidados, a gente fez network, a gente fez reunião. Sim. Então, assim,
pra nós isso daqui é uma experiência que a gente vai carregar pra vida toda. E da mesma forma que em qualquer intervalinho jogar um ping-pong, a gente também, às vezes, antes da aula começar, a gente tava falando, pô, mas isso aí podia ter no podcast, né? Aí a gente já anotava e já colocava lá na nossa pasta que a gente organizou. Então, Não, tipo, e o ping-pong era um mecanismo quase didático. Exatamente. Porque quantas provas a gente não fazia que quem errava, quem levava um ponto, tinha que responder Pô, uma pergunta? aproveitando que a Raquel tá ouvindo aí, muito de nas de tuas provas. morfologia de fanerógamas a gente estudou jogando ping-pong. Ping-pong. E a gente ia bem na prova. Ia bem. Eu mais ou menos, né? Eu na medida do possível. Passei. Isso que importa. Isso que importa. Porque nota não significa nada. Isso vai ser um episódio. Isso vai ser um tema também que a gente tem que conversar. Eu acho que... E outra coisa também que é legal da gente ter chegado nesse ponto de fazer o podcast é porque às vezes a gente estava conversando e a gente falava assim... Cara, isso tudo que a gente tá conversando... É isso que vai ser o podcast. Se tivesse uma câmera aqui... Tava feito. Porque é exatamente isso aqui, gente. Vocês só estão participando agora da nossa conversa. Mas a ideia que se concretiza hoje aqui, e que esse é o primeiro episódio, é a nossa conversa que a gente tem geralmente, só que agora explanada. Exatamente. Né? Então, e ainda com um upgrade, que a gente vai trazer pessoas para conversar com Pessoas incríveis, cara. Verdade, com um repertório sociocultural e educacional grande, que vão ter muito que contribuir. Uma das coisas que a gente tem como parâmetro assim, quem trazer para o podcast? Pessoas que a gente quer trazer aqui é pessoas que a gente tem, pensa assim, poxa, essa pessoa acho que tem algo a me ensinar. Não, isso a gente até já falou, né? Só que eu acho que uma coisa que é importante é que, como eu estava falando, até porque eu estou tentando manter a gente dentro ali do nosso script. O podcast é um investimento para o nosso futuro. Exato. É um investimento. Aqui talvez o primeiro não, mas um dos passos mais importantes para nossa jornada. Exato. Né? Não só enquanto amigos, irmãos, como a gente falou, mas quanto futuros professores, futuros educadores, futuros pesquisadores, né? E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, e depois vocês façam ela para mim, mas o que vocês querem fazer depois daqui, durante aqui? Qual é o objetivo de futuro de vocês? Vamos levar isso pro pessoal? Vamos trazer isso pro pessoal? Eu acho que a partir do momento que a gente começou, né, tanto esse projeto, mas a partir do momento que a gente entra em sala de aula, a gente perde um pouquinho a visão só a visão de aluno. Exato. Né? Então, a gente era aluno a vida inteira, e quando a gente entra em sala de aula, vira o jogo. Tu tá do outro lado da moeda. E aí tu enxerga, tu tem uma ótica diferente de tudo que tu teve até então. E eu acho que foi essa ótica que me apaixonou pela docência. Sabe, a partir do momento que eu estive ali, construindo o conhecimento junto com os meus alunos, que eu descobri que o professor... Porque quando eu era aluno, até não sei se vocês tinham essa mesma ideia, mas quando eu era aluno eu pensava assim, pô, o professor é fácil, né, meu? Ele vem aqui, ele já sabe tudo. Ele vem aqui, ele traz o conhecimento, e a gente tem que estar aqui, a gente, que é aluno, que se rala, tem que estar aqui copiando esse quadro, tem que fazer tema, um monte de coisa. E quando eu me vejo como professor, virou o jogo. Aí eu vejo que o professor ele aprende junto com os alunos. Exatamente. Eu vejo que a cada aula é um aprendizado junto com eles. Eu tenho experiências diferentes, eu conheço alunos diferentes. E isso tudo me deixou assim, ó, fascinado. Então, uma das minhas visões é continuar nisso e transformar Eu quero que, assim, os meus alunos olhem para mim e falem, pô, aquele é o Prof. Thiago, ele me deu aula quando eu estava estudando. Sabe? Olha o Prof. Thiago, eu tenho experiências boas com ele. Eu lembro das aulas dele. Lembro com carinho. Exatamente. Então, acho que isso é importante, né? Eu lembrar com carinho do professor. Porque eu lembro de professores com carinho. E nada assim, ó, não tem recompensa melhor de eu, agora apaixonado pela docência, pensar que alunos terão esse carinho por mim. Né? E eu sei a importância que um professor tem para a vida de um aluno. Então, se saber que outros, agora, alunos meus,
tem essa importância, eu sou importante para eles, então, poxa, se tem uma profissão bonita, é essa, né? E se tem algo que eu quero, é isso. Não, e complementando o que o Thiago estava falando, sobre a questão da diferença da visão do aluno pro professor, quando eu pensava em ser professor, eu pensava, eu sempre, na escola, quem foi meu colega sempre soube que eu era uma pessoa meio introvertida, e ainda sou, mas já melhorou um pouquinho. Mas a parte mais fácil, entre muitas aspas, claro que tem muita coisa que tem que trabalhar na hora de dar aula, é a parte da aula. Porque uma das primeiras vezes que eu tive que dar uma aula assim, real, para vários alunos, que eu preparei a aula desde o início, foi na ONG Euclid, que o Tomás também trabalha. Para preparar uma aula de 1 horinha, eu fiquei 10 horas estudando, preparando slide, preparando material. Então eu percebi que o esforço, a parte da aula é a parte mais... É a menor parte de todas, mas a parte que tu se esforça, que tu estuda, também é muito gostosa de se fazer, é muito boa de se fazer, porque tu aprende, tu desenvolve, tu aprende... Enfim, tu desenvolve também teu conhecimento, mas é a parte que tu mais se esforça. A parte da aula é basicamente tu falando, tu conversa com os alunos, tu brinca com os alunos, tu faz a interação. Então, essa é uma coisa que eu aprendi. E... respondendo à pergunta de o que a gente quer pro futuro, né? Como o Thiago, eu também quero ser um bom professor, que os alunos gostem de mim, que, tipo, me veem como não sei se uma inspiração. Inspiração é muito forte, mas que me veem... Não tem problema ser muito forte. Mas que me veem como uma pessoa boa, que auxiliou para eles conseguirem o que eles queriam, para conseguir as metas dele, a profissão que eles escolheram, independentemente de qual for. Mas também eu tenho o meu outro lado, que não é só da educação, mas também eu estudo a parte dos insetos, a entomologia. Mas eu também quero estudar essa parte e ajudar um pouco, agora deixar florescer minha parte de biólogo, né? Tentar ajudar, nem que seja um pouquinho, o mundo nessa questão de mudanças climáticas, de superpopulação. Tentar... Alimentação, que algum dia eu posso falar um pouco mais. Ajudar um pouquinho o mundo com a parte de pesquisador, né? Obviamente, o professor, melhor que ninguém, é quem muda o mundo, porque a educação é o que transforma, né? Mas também que essa minha parte de biólogo, essa parte de pesquisador também possa ajudar na mudança desse nosso mundão aí. E eu tenho um sonho, eu gosto de chutar alto. Exato. Porque aí se eu boto algo que é difícil ou impossível de atingir, eu tenho que batalhar bastante para chegar lá, né? Então a gente vai conquistando bastante coisa no progresso. Por isso que eu te disse que não tem problema, né, tu jogar alto. Porque o que eu quero? O que eu acho legal? Eu acho que todo professor devia botar na cabeça que ele quer ser tipo um Paulo Freire, sabe? Exato. Ele quer chegar perto do que o Paulo Freire foi. Acho que todo professor devia botar isso na cabeça. Porque aí tu joga ali e batalha. Todo dia tu levanta tentando ser aquilo. Pra que tu deite a cabeça algum dia no travesseiro com a tranquilidade de que, gente, deitei no travesseiro ali pra dormir com a tranquilidade de dei o meu melhor. Dei o meu melhor para aquele sonho. Dei o meu melhor para chegar perto de 1% do que Paulo Freire foi. Eu acho que eu quero isso. Seja pesquisando com educação, seja trabalhando com ONG, seja... Cara, eu quero estar na educação. O meu lado pesquisador é na educação. Que tu estava falando que o teu é na entomologia, o meu é com a educação. O meu é com a educação. O meu trabalho é com a educação. E eu demorei muito para identificar que eu queria ser professor. E eu já fui muita coisa. Muita coisa. Desde criança mudei muito de profissão. Mudei muito de curso também antes de me achar. Né? Demorei para me achar, tanto que eu sou mais velho. Entre vocês eu já tenho uma graduação. Né? E eu não falo isso com, tipo, ele já tem uma graduação. Não é nesse sentido. É no sentido de, tipo, eu escolhi errado várias vezes. Errado não. Como a gente falou, isso fez parte para me formar quem eu sou. Mas não era o meu objetivo principal. E hoje eu sei que meu objetivo principal é ressignificar a educação. É ter a tranquilidade de que eu contribuí pelo menos um pouquinho para o mundo ser um lugar melhor. Para as pessoas terem mais educação, para que as pessoas não tenham mais ódio da escola, para que a profissão de um professor seja vista, que o professor se valorize, que o aluno entenda a importância da escola, a importância da educação, a importância do professor e a importância dele. Eu acho que é isso na minha parte. Eu acho interessante essa fala, e eu não tinha muito essa ideia antes de tu falar.
A gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? E eu não tinha muito essa visão, assim. Tipo, a gente nunca se enxerga num patamar muito alto, né? A gente tá no processo. Mas eu não conseguia me enxergar lá em cima, lá no topo. Não no sentido de, estou no topo. Mas, tipo assim, fiz grandes coisas. Entende? Ali tu fala até sobre Paulo Freire, né? Mas tem tantas pessoas também que fizeram história na educação, né? Muitas pessoas. Que fizeram, assim, mudaram vidas, mudaram a educação própria também. Sim, tanto que a gente estuda essas pessoas, né? Nós, enquanto professores, temos que estudar essas pessoas porque elas contribuíram para a educação. Fortemente, né? Deram exemplo de didática, deram exemplo de como é o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, pessoas que, na época delas, pessoas normais. Que talvez não se vissem também. não... Ou que talvez se vissem e falassem, não, eu quero contribuir de tal jeito. Quero contribuir e lutaram para aquilo. Porque eu acho que se a gente não tiver um norte para seguir, a gente fica meio perdido, sabe? Pelo menos minha particularidade é essa. Eu tenho que ter um objetivo lá na frente. Como eu vou chegar até ele? Bom, aí são os caminhos que o destino vai ir botando para mim e eu vou ir ultrapassando eles ou contornando de algum jeito. Mas eu tenho que botar um objetivo grande lá na frente. Porque o podcast pra mim foi isso. A gente botou o objetivo grande do podcast. Mas quando que a gente pensou que ia ser aqui, que ia ser em outro... Pô, foi se tornando, né? Imagina só. Foi criando, foi aparecendo aqui. Mas olhando por outro lado também, eu acho que toda conquista, ela é uma conquista. Sabe? Então, a partir do momento que eu fiz a diferença na vida de um aluno, que eu fiz uma aula que vai ser lembrada para a vida inteira, como com certeza a gente tem aqui. Com certeza a gente tem aqui, eu já fiz um papel muito bom. Com certeza, profissão. Porque tu já mudou uma vida. Tu já mudou. Então, tu já fez parte, tu já tá imprintado na vida de alguém. Entende? Tu é o professor Tomás. Tu é o professor Bruno, eu sou o professor Tiago. Na vida daquela pessoa. Então, eu acho também que... E às vezes é uma coisa pequena, né? Às vezes é um detalhe, uma brincadeira que tu fez que contribuiu com um sorriso para aquele aluno e isso já basta, eu acho, né? Eu tenho uma experiência, quando eu era lá do Fundamental, um dia, e isso eu acredito fortemente que contribuiu para eu escolher Ciências Biológicas, né, anos depois. Mas, num dia, em uma aula de Biologia, o professor nos mostrou uma aranha caranguejeira. E ela estava viva, estava ali no potinho. E a gente interagiu ali com ela, né? Claro, tomando todas as precauções, todas as medidas de segurança para ninguém se machucar, até porque a gente era bem novo, né? Tava ali sétimo, oitavo ano. Então a gente estava... Só que aquele processo ali, onde poderia ser só mais uma aula normal, que o professor mostrou um slide, que o professor mostrou no livro, que o professor falou só sobre ela, ele trouxe. E a gente já estava naquela conversa, a gente já estava naquele assunto. E aí quando ele traz, a gente enxerga e a gente estuda ali na hora, ao vivo, aquilo foi assim, nunca esqueci. E entendeu? nem vai, provavelmente. Nem vou. Lá do Fundamental eu tive essa aula. Foi uma aula, né, que ele levou aquela aranha, onde a gente estudou ela, e depois nas outras aulas posteriores a gente seguiu estudando, que está até hoje. Entendeu? A gente está no 6º semestre da faculdade. Logo a gente está se formando aí. E eu lembro daquela aula que a gente teve lá no ensino fundamental. E quantas aulas a gente também pode dar? Quantas aulas a gente talvez já deu e nem sabe? Porque eu acredito que esse meu professor, ele nem sabe. Nem sabe. Entendeu? Que quando ele fez isso tão na naturalidade. E às vezes são coisas simples que mudam. Eu também agora que tava falando isso, também tava pensando no meu caso. Uma vez meu professor, ele de física, no caso, né, explicou um conceito de física com um caderno e um balão. E aquilo te marcou. E aquilo eu pensei, pá, que legal, sabe? De uma forma simples, assim, que transformou toda a aula. Eu me lembro do conceito até hoje. O que era qual foi o experimento que ele fez? Era sobre a questão da resistência do ar. Uhum. Que ele pegou um balão, colocou em cima de um caderno. Ele pegou, na verdade, 2 balões.
Um que tava em cima de um caderno e outro que tava largado aqui. E aí ele largou o balão jogando o caderno também no chão e esse balão sem o caderno embaixo. E aí ele mostrou que o balão que tava em cima do caderno desceu muito mais rápido que o que não Porque tava. o caderno quebra a resistência do ar. Exatamente. Viu só? Tu sabe que eu... Simples, né? Eu não consigo me lembrar, assim, do fundamental e do médio, uma experiência tão marcante quanto vocês. Não consigo. Mas eu consigo lembrar na faculdade de várias experiências marcantes. Eu acho que os meus primeiros contatos com experiências realmente marcantes, assim... Ou talvez eu só não lembre, né? Foi na faculdade, por exemplo, eu lembro direitinho do Rodrigo Krieger, de parasitologia, imitando uma mosca. Eu consigo imitar ele direitinho. Eu não consigo imitar ele. Aqui, ó, Eu consigo me lembrar dele, cara. Como eu queria ter gravado aquele momento, cara. Mas não gravamos. Mas eu queria muito ter aquele momento. Aquele momento vai estar sempre eternizado aqui. E vários outros, sabe? Eu lembro da Raquel, uma vez que eu tava bem mal na aula. Talvez tu lembre, que eu não tava afim de ir lá na frente ver ela dissecar a flor. E eu não tava... Eu não atrapalhei a aula em nada. Eu só não quis ir lá na frente onde todo mundo tava. Né? Eu tava triste lá no meu canto, depressivo. E a Raquel não quis que eu ficasse só nisso. Ela não quis que eu não visse. Ela pegou e ela falou, se tu não vai vir, eu vou até ti. E ela veio até ali, até onde eu tava sentado e fez tudo novamente. Dissecou a planta novamente, mostrou as partes dela novamente ali na minha frente. Deixa eu ver só, né? Isso eu lembro. E isso fez eu refletir em muitas coisas são sobre as minhas próprias atitudes. São pequenas coisas que nós, como professores, a gente vai acabar por fazer também. E que, para nós, às vezes vai ser um gesto simples. E para o nosso aluno, era um gesto necessário. Era que, às vezes, o que ele estava precisando naquele momento. Naquele dia. Exatamente. Naquele dia, né? E isso, eu acho que isso tudo, toda essa conversa que a gente tem, mostra a importância da gente dar esse espaço para a gente conversar sobre a educação. Tudo isso é válido e é importante para que a gente tenha criado o podcast, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso aí, para a gente dar espaço também para pessoas virem conversar com nós, virem debater com a gente, virem compartilhar conhecimento com a gente, compartilhar histórias também sobre tudo isso. Assim como eu, o Bruno, o Tomás, a gente tem experiências a compartilhar, como estamos compartilhando hoje. Também os nossos convidados vão ter... E vocês também têm. E vocês podem falar aqui com a gente. Podem nos mandar contato nas redes sociais, comentar na nossa... Podem mandar perguntas aqui. Mandar que perguntas a gente sempre vai aqui. estar cuidando de vocês aqui. Então, a gente pode responder alguma pergunta que surja. E então, tudo isso é válido para a gente compartilhar, válido para a gente conversar. E eu acho que vai ser uma caminhada, gente. Aproveitar, então, para deixar registrado no nosso primeiro episódio. Vai ser uma bela caminhada. Vai ser legal. Vai ser algo assim que eu espero que hoje é o primeiro passo de vários passos. Exatamente. A gente não é apresentador profissional. Longe Eu, o disso. Tomás e o Bruno, a gente tá só assim, ó, dando a cara a tapa, tá? Mas é na cara e na coragem. Saindo da zona de conforto. Saindo da zona de conforto. Mas assim, ó, a última coisa que a gente é ser apresentador. Então, a gente tá aqui Dando o nosso melhor. Dando o nosso melhor. A gente vai errar. A gente vai acertar. A gente pode ter crise de riso no meio do podcast. E vamos ter. E vamos ter muita Com crise certeza. disso. Alguns minutinhos antes a gente já tava chorando de rir. Tá. A gente teve que controlar o Bruno, fazer ele lavar o rosto, porque ele já tava vermelho. Quem conhece o Bruno sabe Eu como é choro o Bruno por qualquer quando, risadinha. como é o Bruno tendo uma crise de riso. Então, assim, ó, vai ser um processo, tá? E esperamos demais que cada um de vocês também viva e compartilhe esse processo com a gente, tá? Guris, a gente tem mais alguma... Tem algum comentário aí? Mais algum alguma comentário coisa? que queira comentar? Tem muitos comentários elogiando também, comentando o que a gente falou aqui, depois vocês podem ver, né? Mas por enquanto não tem nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta, nenhum comentário que tu queira ler, que tenha te Quantas chamado a pessoas atenção aí? Pô, a gente tá com 22 pessoas agora. Olha só. Muito mandar bom, um abraço mas aí não é pra muito todo legal, mundo. mas tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Tá Mandar um abraço aí pra todo mundo. 47 comentários. Cara. Vê só. Show de bola. A nossa querida professora Raquel, a Marla também tá aqui. Ó, a Marla. Enfim. Também tua mãe. Nossas mães. A professora Vera de Ó. genética. Olha aí.
Mandar um abraço aí pra todo mundo, gente. Um abraço pra todo Abraço, mundo. gente. pessoal. Aproveitar- E muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu fiquei mais nervoso. Agora que eu sei, me Das sinto quase pessoas. avaliado. Queria aí também, então, compartilhar as nossas redes sociais, tá? Pra quem quiser e tiver interesse. Hoje a gente tá com a live só no Facebook, tá? Tivemos Só que pequenos problemas técnicos. alguns probleminhas, mas não tem problema. Patetice nossa. Vamos ser sinceros. É, Patetice nossa de não saber que precisava criar live 24 horas antes. é. Descobrimos faltando 1 hora. É, Mas faz parte do jogo. Quase, faz parte né? do jogo. quase 24 horas. Quase, só, faltou só 23 ali. 23, coisa pouca. 23 e alguns... Então, a semana que vem vai estar certinho, a gente Ah, é. promete. Então, assim, ó. Como é que vai funcionar a questão das redes sociais, tá? No Facebook e no Instagram. Não, no Facebook e no YouTube vai passar ao vivo as lives, tá? Então, ao vivo, às 7 horas até às 8, a gente tá aqui fazendo a transmissão junto com vocês, tá? Fica gravado depois. Quem quiser rever ou quiser ver que não deu tempo, tava trabalhando, tava estudando, não sei o quê, pode assistir também a live depois, tá? Também vai ter o canal de cortes, tá? Então, cortes do É Pra Copiar Podcast lá no Instagram, Que vão lá ser- no YouTube. Pedaços menores. Pedaços menores. Então, não tenho tempo pra ver 1 hora de podcast. Não tenho tempo. Mas aí a gente vai cortar assuntos Como importantes. se fossem capítulos, comentários ali. Isso, então, alguns vídeos de 5 minutos, 10 minutos, talvez Aí é X. né? Então depende muito. O Instagram não vai ter transmissão, tá? Lá no Instagram, quem nos seguir lá nas redes, a gente vai estar compartilhando sempre que tiver transmissão no Facebook e no YouTube. E a gente vai utilizar ali tanto para falar dos nossos patrocinadores, tanto também para parceiros, para divulgar quais vão ser os assuntos da semana. A gente ali também nessa rede social, ali no Instagram, a gente vai fazer cortes ainda menores. Então quem quiser... Reels, né? Reels. Famosos Reels. Então, quem quiser ver ali, vai ser tipo assim, 30 segundos, sabe? De alguma coisa que a gente fez, de algum conteúdo que a gente falou aqui, vai ter ali também, tá? Então, vai ter podcast pra copiar pra todo mundo, né? Quer assistir 1 hora, quer assistir 10 minutos, quer assistir 30 segundos. Adaptado ao teu estilo de vida. Então a gente vai levar um pouquinho, a gente quer levar um pouquinho desse sonho, que hoje se torna realidade, a cada um de vocês. Esperamos que a gente aprenda muito no processo. Esperamos também que a gente possa contribuir na formação e na vida de cada um de vocês. E que a gente possa... Que seja uma caminhada bonita, que nem eu disse antes, né? Com eles também, né? É. O nosso público vai caminhar com a gente. A gente Exatamente. espera. Esse é o objetivo, né, do podcast. Que a gente contribua e troque experiências. É isso aí. Cada momento também, a cada episódio, a gente busca melhorar, né? A gente tá aí com abertura, que a gente fez na raça, sem aprender, tivemos que aprender a fazer. Teve alguns erros e acertos, e a gente foi aprendendo, foi fazendo, usando recurso, e assim a gente vai, tá? Então, ao longo dos episódios, vocês vão perceber aí que a gente vai incrementando, vamos botando daqui e dali. A gente vai melhorando também a nossa fala, que a gente vai se acostumando a falar aqui, né? Porque hoje a gente ainda tá meio travado. E já se É a soltamos primeira bastante- vez ao vivo. E já se soltamos bastante desde o primeiro Da minuto primeira de vez. live, né? É. Primeira vez que a gente fez um trabalho aqui. A gente fez, antes da gente começar, a gente fala assim, vamos encarar. E aí, ser ao vivaço, assim que nem tá agora, a gente falou assim, vamos fazer um episódio que não vai ir pro ar, Vamos quebrar um gelo, né? quebrar um gelo. Gente, 30 primeiros minutos rindo sem parar. sem parar. Mas assim, ó, Sem falar uma uma palavra. palavra. A gente veio pra essa mesa, a gente ficou assim, estamos prontos? Estamos prontos. Aí, a hora que o cara falou assim, play, a gente Começou se a rir. matou rindo. E Se não matou. conseguia sair uma palavra. Não parava. Aí quando parou, aí parou de rir. Parou tranquilinho. Pô, deu certo. Vamos falar? Vamos falar. Tu vai falar o quê? Tá, beleza. Gravamos. Perfeitinho. A gente tava fazendo uma correção de um exercício do Enem, né? Exatamente. O exercício, assim, ó, foi a melhor correção que a gente fez. Sim. Foi melhor do que a final. Aí o Thiago se afogou. E Foi tipo, tomar um gole. faltava 1 minuto pra gente Tomou um finalizar. gole E a gente caiu na gargalhada. Aí não deu mais. Aí depois eu tive outra crise de rir. Foi. Aí foi. Tava quase nos agradecimentos, porque a ideia era, pô, vamos fazer esse 10 minutos, que era um trabalho que a gente precisava fazer, vamos fazer ele inteirinho, né? Como se fosse tudo ali no ao vivo. E aí tava quase acabando, eu vou tomar um golinho d'água e você falou,
E eu tentei segurar e não deu. Aí a gente se matou rindo de novo. É, Mas no fim deu certo, né? Deu Deu certo, certo. deu certo. Foi Foi uma assim, experiência legal. Foi o que um nos bom trouxe aqui, experimento, né? exato. Porque se a gente não tivesse gostado, a gente não ia estar aqui hoje. É verdade. Foi importante pra gente conhecer como era estar aqui, como é falar, como se a gente tivesse com um monte de gente nos ouvindo, e na verdade são as câmeras aqui nos olhando. A câmera e o Dudu. E o Dudu aqui também fazendo um baita de um trabalho conosco, né? Então, a gente, assim, ó, só agradece demais, tá? A cada um de vocês. Esperamos, então, que toda semana, quem gostar aí do nosso trabalho, venha, assista com a gente, esteja E conosco. se não assistir ao vivo, vai ter o gravado. Vai ter o Exatamente. gravado. Vai ter os cortes, então se tu não gostar de... Pô, 1 hora, vai ter 10 minutos, 5 minutos, que a gente vai colocar as partes mais importantes também. Mas claro Tudo, que tudo. a gente gosta muito de ter vocês aqui por essa 1 hora inteira, até porque os cortes a gente perde muito dessa interação gostosa que tem aqui, né? Então, venha toda quarta-feira, a gente vai estar conversando aqui, então a gente espera todos vocês sempre ao vivo aqui conosco. É isso aí. A partir, então, vai ser um horário fixo, tá? 7 horas às 8, das 7 às 8, todas as quartas-feiras, tá bem? A gente espera vocês. Se der algum probleminha, como deu hoje, deu probleminha, a gente veio. A gente vai ali nos avisar. stories e fez um videozinho explicando, ó, aconteceu tal coisa, tá? Se inscrevam no nosso canal, se inscrevam lá no Curtam as nossas páginas. Curtam as nossas páginas. Lá no Facebook, ó, é pra copiar podcast, tá? Que é onde vocês estão vendo aí, né? No Instagram, é pra copiar podcast. No No YouTube. YouTube, é pra copiar o podcast. E aí tem também o canal de cortes, que é cortes do É Pra Copiar Podcast, tá? Então, vai ter bastante podcast aí. Esperamos trazer muita coisa boa e aprender muita coisa boa também. E É eu isso? acho que é isso aí, né, É isso aí, pessoal? pessoal. É isso aí. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, gente, pela demais, paciência, tá? pelo carinho. Por terem compartilhado, Foi um por terem prazer estar aqui com comentado. vocês. Foi muito bom estar junto com vocês. Foi muito bom estar junto com Com vocês. Com certeza. Né? E esperamos aí que na próxima quarta-feira, então, vocês todos estejam conosco. E é isso aí. Isso aí. É isso? Valeu, gente. Valeu, gente. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.